Olá a todos, gostaria de convidar a todos para juntos fazer mais um estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. E nós estaremos estudando nesta semana a lição 8. Ela tem como título Cristo, presente de Deus para o mundo. Essa lição está baseada no texto bíblico 2 Coríntios 5, 18 e 19, né? Antes de tudo, queremos já agradecer os novos inscritos no nosso canal e que os irmãos possam assim também dar seus comentários, né? Colocar suas posições, se estão gostando do vídeo, se não estão, participando, né? Também vamos orar, agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Ele tem nos dado de juntamente com os irmãos estar fazendo esse vídeo, né? Senhor Deus, Senhor nosso Pai, bendito eternamente seja o seu nome. Quero te agradecer, Deus, desde já, pelos irmãos que vão ouvir e participar juntamente conosco desse estudo da análise da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Muito obrigado, Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, hoje nós vamos falar sobre Cristo, o presente de Deus para o mundo, né? Com certeza, você já deve ter ganho algum presente na sua vida. E muitas das vezes você recebe esse presente, né? E Deus, Ele enviou um presente para a gente que foi Cristo, né? É o presente que veio até nós, nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você receba esse presente no seu coração, né? Vamos ler, irmãos, que está o texto bíblico, né? Está em 2 Coríntios, que é a carta, né? 2 Coríntios 5, capítulo 5, versículos 18 e 19, que diz assim: E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Além de um presente, né, irmão? Ele estava desfazendo a inimizade que desde o início, lá no Éden, tinha começado com Adão e Eva, porque Adão e Eva pecaram contra o Senhor, desobedecendo a palavra de Deus. E através de Jesus Cristo, ele vem reconciliar, através do seu Filho, trazer o ministério da reconciliação, né? Reconciliando nós, né? O seu Filho com o mundo, conosco, né? E assim, desfazendo a inimizade, né? Trazendo a paz entre nós, a reconciliação. Desde já vamos partir para o estudo com a introdução. Na política internacional do Oriente, lá o rei deu uma nação, para se manter seguro, enviava presente a outro rei, né? Então, o rei, para se manter seguro, em paz ali na região, ele enviava presentes, né? Fazia assim alianças. E de uma nação mais forte, e era um gesto de boas relações, uma maneira de buscar a paz, né? Isso nós vemos várias vezes nos filmes retratando esse cenário. Poderíamos dizer que era um ato de propiciação, ou seja, a remoção da ira mediante a oferta de algum presente. Propiciação vem de propiciar, que significa tornar favorável. O termo grego usado em Romanos 3, 25 é eliasterion. Então, irmãos, eu tive aqui o que é propiciar, né? Eu fui ver o significado. Tentar obter alguém, sua vontade, torná-lo favorável, aplacar sua ira. Quer dizer, né? Aplacar a ira dele, as inimizades. Ou propiciação. A ação é efeito de propiciar, né? Propiciação é o ato de propiciar, ou seja, de fazer com que
seja propício, né? Procedimento ou ritual que se baseia no louvor de uma entidade espiritual, uma divindade, para conseguir ser perdoado. Sacrifício dedicado aos deuses para acalmá-lo. Então a propiciação, que no caso de Jesus, né, foi o presente que ele nos deu, que foi Jesus Cristo. Jesus Cristo foi um ato de propiciação, um sacrifício, né, em nosso lugar para aplacar a ira de Deus sobre a humanidade. Vamos ver em Romanos, irmão, aqui, que diz aqui, Romanos 3:25. A qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, no sangue de Jesus, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Então, através dos tempos, Deus enviou o seu Filho, na paciência, né, esperando esse tempo, para que em um determinado tempo, que foi o tempo da graça, né, e que Deus enviou o seu Filho para que nós pudéssemos ser salvos da ira de Deus. Além do presente, irmão, a vida de Jesus nos tira da condenação de escravo do pecado, de condenados à morte, né? Que significa que Deus se tornou favorável a nós pela morte de Jesus. Essa figura de linguagem mostra como Deus, de inimigo que somos, e inimigos que somos, por causa dos nossos pecados, faz-se a nós seus amigos. Então, através de Jesus, né, esse sacrifício nos reconciliou com o Pai. A única vez que Paulo o usa declaradamente, mas a ideia da ira afastada pelo sacrifício de Jesus domina boa parte do seu pensamento, né? O verbo hebraico para propiciar é kiper, né? Fazer amizade, juntar partes em conflito. Então, nós estamos separados da glória de Deus e através do sangue remidor, do sacrifício, da propiciação, né, da remissão dos nossos pecados, Cristo nos reconciliou. O Novo Testamento, a ideia aproxima é reconciliação, que se vê em 2 Coríntios 5:21. Em 2 Coríntios, né, 21, que diz assim, aquele que não conheceu o pecado. Quem não conheceu o pecado? Jesus, né? Porque o restante todos os pecados. Aquele que não conheceu o pecado, ou fez pecado por nós. Jesus fez pecado, tomou os nossos pecados, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, nós somos justificados em Cristo para com o Pai, né? Agora somos justificados porque Cristo pagou o preço lá na cruz. Que Deus ofereceu Cristo como presente ao mundo para fazer as pazes com este. Parece estranho, mas mostra que Deus tomou a iniciativa em Jesus de fazer a paz conosco. Lembremos de João, um homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dado do céu. Então, esse presente foi dado a nós, então a iniciativa aqui é o do Deus Pai, né? Que no outro a gente vimos que foi Jesus que tomou a iniciativa, né? E agora aqui o autor ele coloca que foi Deus que tomou, por causa que o homem não pode receber coisa alguma, nós não podemos receber coisa alguma do céu se não for dada do céu, né? A propiciação é o ato de Deus e não o nosso, né? Então, a iniciativa tanto de Jesus, né, como Deus, elas andam conjuntas. Primeiro ponto desse estudo, Cristo presente de Deus para o mundo. A ira e misericórdia de Deus, né? A ira e misericórdia. Como propiciar? Tem a ideia de pacificar, né? A ideia é pacificar, tornar-se passivo, por meio de um presente.
subornando Deus, mas é ele quem oferece e não quem recebe. Então, na ideia aqui, não tem suborno, porque quem está oferecendo é o que foi ofendido, né? Não é aquele que se ofendeu, né? Isto é uma figura de linguagem. Para outros, isso realça muito a ira de Deus. Mas Paulo diz que Deus se ira, né? Nós vamos ver em Romanos, rapidinho aqui, né? Romanos 1,18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça, né? Efésios 5, 6. Efésios 5, 6. Diz assim: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, né? Mas Deus é tardio em irar, ele é tardio em irar-se. Neemias 9, 17. Mas se ira, né? Não deixa de se irar. E ira não é ódio, é indignação. No caso aqui de Deus, ele indignou com aquela atitude, com aquele pecado. Indignação. Alguns acham que Paulo foi violento e não cristãos de combar Jesus. Aqui, irmãos, está aquele ato, né? Vamos aqui localizar, foi aquele ato, né, do procônsul, né? Eu acho que é esse ato aqui, né, que Paulo estava pregando e ele tentando tirar, né, assim, a ideia. Vamos lá, é isso mesmo. E assim esse enviado pelo Espírito Santo desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre, né? Eu vou direto aqui. E havendo atravessado a ilha de Pafo, acharam um certo judeu mágico, falso profeta chamado Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia Elimas, encantador. Por isso assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Então, esse Bar Jesus, ele recebeu ali uma palavra de Paulo, que Deus deixaria ele cego até um determinado tempo, né? Depois os irmãos podem ver em Atos 13, 4, 12, para a gente não tomar muito tempo, né? Mas o mago cometera graves pecados, né? Qual era o pecado? Desvirtuar as pessoas do caminho da verdade. Lidava com artes mágicas, era falso profeta e tentava desviar alguém do caminho da salvação. Olha só, quantas pessoas tentando desviar a nossa atenção do caminho da salvação com palavras vãs, né? E Paulo estava cheio, não estava cheio de ódio, ao contrário, né? Mas ele estava o quê? Mas cheio do Espírito Santo. Atos 13, 9 vai falar isso. Todavia Paulo, que também se chama Saulo, Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e toda malícia, inimigo de toda injustiça, necessárias perturbar os retos caminhos do Senhor. Então, foi necessário Paulo dar uma palavra até de repreensão ali àquele homem, né? E diz aqui, né? A propiciação se dá quando Deus tempera a ira e a misericórdia, né? Porque Deus é tardio, né? Na sua misericórdia, em ira, né? E ele pratica. Sua ira não é um descontrole emocional, mas faz parte da sua moralidade. Por que Deus se ira? Porque Deus quer tirar o homem do estado pecaminoso, porque ele é um ser moral, né? Ele é santo. Se ele não se indignasse contra o erro do pecado, não seria santo, olha só, viu? Então a santidade dele faz com que ele vá de encontro a toda essa imoralidade, todo conceito de pecado que o homem adquiriu com a sua queda, né? Com a sua desobediência. Por ser santo, ele se ira contra o pecado.
Por ser santo, tem misericórdia. Nele a ira e a paciência se ajustam. Isso nós podemos ver em Números 14, 18. Depois também os irmãos podem conferir lá. Aqui surge a propiciação. Então, qual o sentido da propiciação? Deus pode até irar, mas ele tem paciência para que o homem se arrependa do pecado, né? A propiciação foi dada a oportunidade ao homem se regenerar. Coisas que os anjos não tiveram porque eles foram os causadores, né, da rebelião. Não se arrependeram também, né? Introduziram o pecado no mundo, juntamente com o seu líder, né, que é Satanás. Segundo ponto, Cristo, o presente de Deus para o mundo. Segundo ponto, como remover a ira de Deus. Como remover essa ira, como tirar Deus desse estado e... Eis a resposta, a ira não se remove, né? Ele já está falando. Ela se desvia. Olha só que interessante. Salmos, vamos ver, Salmos 78. Salmos sempre profético, né? Um livro profético, poético, né? Mas profético também, porque muitas profecias surgiram daqui. É um livro muito... Os Salmos. Salmo 78, 38, que diz assim: mas ele que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes, desviou deles a sua cólera e não deixou despertar toda a sua ira. Então, Deus, quando está muito irado, ele tenta se desviar, né, da ira. Para Deus se irar mesmo, tem que ser muito pecado mesmo, insuportável, né? Mas Deus tem suportado os nossos pecados por amor de nós, para que dê tempo ao arrependimento. Todo homem pode adquirir a salvação. Então, Salmo 78, 38 diz, que é desviar. O pecado tem um preço. Todo pecado tem um preço, né? O preço do pecado, o salário do pecado, nós sabemos que é a morte. Então, aqui em Romanos 6, 23, nós temos batido sempre nessa tecla, né? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom, o presente, gratuito de Deus é a vida eterna. Qual é o nosso presente? Através de Jesus nós temos a vida eterna. Não é uma vida simples, é uma vida eterna para sempre. Por Cristo Jesus nosso Senhor, né? A morte não terá mais domínio sobre aquele que for agraciado, né, pela bênção celestial, a salvação. É tão sério aos olhos de Deus que exige a morte do pecador. O pecado é só aniquilado pela morte. Foi o ato de Cristo, né, que morreu por nós. Deus instituiu o sacrifício no Antigo Testamento para ensinar essa lição. Qual era o Antigo Testamento sobre essa lição? Pegava o cordeiro, tirava o sangue dele, derramava o sangue, né, espargia o sangue dele, e ali, cada ano era feito o sacrifício, expiação dos pecados, até vir o verdadeiro cordeiro, que é Cristo, que fez um único sacrifício vivo, né, através de sua vida. E ali ele restituiu a vida ao homem, né? Nós temos a ressurreição por causa de Cristo. E a morte, o sangue derramado, faz a propiciação ou expiação dos pecados. Expiação de dois faziam um aproximar-se, dois de que estão distantes em inimizade, né? É um conceito parecido com a da propiciação. Então, expiação ela faz aproximar os dois que estavam distantes, né? É o ato, né? A última avança por incluir a ideia de um presente. Cristo, presente de Deus para o mundo. Terceiro ponto, a ideia do tabernáculo, né? Vamos ver o que diz. O tabernáculo era o quê? Um templo, né? Mas como era esse templo? Move de Israel. Porque ele estava peregrinando, então era necessário, desde ali, já fazer expiação pelos pecados. Então, eles criaram esse tabernáculo móvel, e que são todos os detalhes, né? Nós vamos ver lá, acho que é em Número, Êxodo ali, o conceito sobre o tabernáculo. O tabernáculo era o templo móvel de Israel, na caminhada pelo deserto, era a morada de Deus,
lugar de encontro com Ele. Hoje nós temos o templo construído de alvenaria, né? E o templo lá de Israel que foram feitos, né? Aquele templo majestoso para Israel. Mas hoje nós temos vários templos, né? Várias denominações, mas na verdade aquilo ali são templos. Na verdade, a igreja é cada um de nós quando recebe Cristo. Mas era a morada de Deus, lugar de encontro com Deus. Nosso ser, nossa casa espiritual, nosso corpo é a verdadeira morada de Deus, né? Em Êxodo 3, 7 de 11, nós podemos ver isso aí, depois o irmão pode conferir. Está lá em Êxodo 33, 7, 11. Tinha o lugar santo, né? Onde ficava o povo. O lugar santo é onde ficava o povo. E o Santíssimo dos Santos, onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para fazer a expiação do pecado do povo. O Santíssimo ficava a Arca da Aliança. Era interessante, irmão, que nessa Arca da Aliança, se eu não me engano, tinha as duas pedras, né, que Moisés, e também tinha a vara que floresceu de Arão, né? Quando eles ali questionaram o ministério de Arão, né, de sacerdote. E Deus falou aquela história, uma história muito bonita para os irmãos que também podem depois ler também. No santinho ficava a Arca da Aliança e o nome da sua tampa. Ó, a Arca da Aliança, né? E no nome da sua tampa era Caporete, um verbo da família KPR, que significa propiciar, né? Em Êxodo 25, 17 e 22. Então, nesse texto vai falar sobre isso. Ali, o mais perfeito usado da expiação acontecia uma vez por ano. O lugar mais importante e solene do tabernáculo era onde sucedia a propiciação. Ofertava-se a Deus para sua ira afastar do povo. O sangue era derramado sobre a tampa da arca, chamada propiciatório. A propiciação é perdão, ando juntos, né? Então era uma maneira de Deus estar perdoando a nós pela a nossa ofensa. Na Bíblia, Paulo não se detém em explicar a figura, mas ela está presente em seus escritos. A expiação livrava da condenação do pecado, né? Então, pecou, ele ia ao sacerdote, o sacerdote fazia aquele sacrifício, né? A propiciatória simbolizava a cruz de Cristo, onde se efetuou o perdão dos pecados. Então, nosso propiciatório é a cruz de Cristo. Por isso que nós falamos da cruz, né? Ali no Calvário, porque realmente a cruz é onde foi o nosso propiciatório. Está ali derramado nele o nosso sacrifício pelo perdão. Onde se efetuou o perdão dos pecados. Como a diferença? Na cruz não tem prazo de validade, né? Quando a gente vai comprar um produto nos mercados, tem ali o prazo de validade. Não. Na cruz não tem prazo de validade. É eterno, né? Uma vez que você foi lavado no sangue do Cordeiro, selado com o Espírito Santo da promessa, né? E Cristo fez tudo isso por nós, juntamente com seu Pai. Eles dois se uniram para levar nós dessa cruz. No judaísmo, o perdão durava um ano. O perdão da cruz é eterno. Olha só que coisa maravilhosa, né? Nunca mais, né? Por isso que ele diz, nunca mais seus olhos terão lágrimas, choro, ranger de dentes. Lá em Apocalipse fala. Ele resolveu o problema do pecado para sempre. Os irmãos podem conferir isso aí em Hebreus, né? Vamos ver em Hebreus aqui rapidinho. Hebreus está aqui pertinho, né? Vamos aqui, vamos para Hebreus 9, 11 e 14. Vindo assim, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, e não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bode, bezerros, mas por seu próprio sangue. Entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque o sangue dos touros, esses eram os sacrifícios dos animais, né? O sangue dos touros, bodes e cinza de uma novilha, espargida sobre os imundos, os santificam, quanto à purificação da carne.
quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, né, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificando a nossa consciência das obras mortas, para viveres ao Deus vivo. Então, irmão, é de muita gratidão que nós temos que falar sobre esse sangue. E muitas pessoas rejeitam, né? Muitas pessoas ainda rejeitam, adoram não só a ídolos, mas a demônios, né? E isso eu estou falando não como se fosse ídolo, mas os próprios demônios. Muitos são satanistas, né? Hoje estão desenvolvendo muito essa religião aí e esquece, né? Que Deus, é maior do que tudo, né? Cristo é o Cordeiro que remove o pecado do mundo. João 1,36, né? Olha só, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse versículo é a chave para toda e qualquer pessoa que quer salvação. Esse versículo de João, né? 3:30, João 1,36, aliás. Eu falei errado, irmão, perdão, né? João, é, João, é, João, é isso mesmo? João 36. Eu fiz questão, eu fiz confusão. E vendo passar Jesus, disse: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o... Eis aí o Cordeiro de Deus, né? Isso aqui é João já falando sobre o Cordeiro que estava pronto para tirar o pecado do mundo, né? A propiciação no judaísmo simbolizava a obra de Cristo em remover os pecados e reconciliar com Deus. Isso está em 2 Coríntios 5, 18 e 19. Nós já lemos esse texto, irmão, depois pode conferir. O dia que o sumo sacerdote entrava no santuário, Yom Kippur, né? É o dia do perdão, né? E nesse dia ele entrava e ali fazia o sacrifício. Era a única ocasião em que o nome de Deus, uma vez por ano, nesse Yom Kippur, o dia do perdão, ele entrava e fazia sacrifício por toda uma nação, por toda uma geração, né? Todos os habitantes. E era a única ocasião em que o nome de Deus era claramente proferido. O nome sagrado de Deus, que não se dizia mas no tempo de Jesus, e expressava o caráter do Pai. O caráter do Pai está ligado à propiciação. O seu caráter nos garante o perdão dos pecados. Não é o nosso caráter, é o dele, né? Então, quer dizer, fazia essa propiciação no nome de Jeová, né? Como falava, já nos tempos de Jesus já não se usava para fazer isso, né? Pelo menos foi aqui, né? O nome sagrado de Deus não se dizia mais no tempo de Jesus, né? O nome sagrado de Deus. Então, irmãos, o próprio Pai também foi oferecido ali e, né? Juntamente com Cristo, porque ele estava acompanhando todo o sacrifício do Filho dele em prol de nós, né? Então, Cristo, presente de Deus para o mundo. Quarto ponto, a obra de Cristo. Olha só que trabalho, né, para resgatar uma pessoa. Em Lucas 4, 18, 13, o publicano pede que Deus seja propício a ele e o que seja a sua propiciação. Ele precisava de perdão. O fariseu achou que não precisava, porque era bom. Deus lhe devia isso. O publicano sabia que não era bom, nada tinha de bom, e só teria perdão com a propiciação. Ele devia a Deus. Jesus define sua missão nesta parábola. Ele é o presente divino, que se aproxima das duas partes afastadas. Deus é o homem, Deus e o homem. E mostra dois tipos de pessoa. Um que acha que não precisa de perdão, né? Isso aqui é aquela... Deixa eu colocar aqui em Lucas, né? Lucas 18, 13, só para mim aqui, eu gosto de falar baseado na palavra, né, irmão? Para a gente não cometer erros, né? 18, 13. Havia também naquela mesma cidade, é isso mesmo? 18? Lucas 18, 13.
Naquela mesma cidade, uma certa viúva ia ter com ele, dizendo: Faze justiça contra meus adversários. Isso aqui é a parábola do juiz iníquo, né? Então, ele fazia, né? Ali. Eu acho que ele botou aqui no Lucas, vai publicando, né? E que Deus deve estar contente com ela. Outra que sabe que precisa de perdão, não merece e pede um favor a Deus. A propiciação é um ato de misericórdia de Deus, quando esta triunfa sobre a sua ira. Paulo mostra o sangue de Jesus como nossa propiciação, né? Então, em Romanos 3, 25, diz assim, Romanos 3, 25. Romanos 3, 25. Ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé, no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, para a remissão dos pecados, danos cometidos, sob a paciência de Deus. Ele completa a figura do resgate, que já estudamos. Então, através da propiciação, Deus já está fazendo o resgate da sua criatura, dos seus filhos. A obra de Cristo, né? Aí ele fala assim, a morte de Cristo na cruz leva Deus a ser propício. Jesus fez a propiciação pelos nossos pecados, Hebreus 2,17. Ele presenteou o Pai com sua vida para nos conseguir o perdão. Agora aqui ele coloca que o Filho, né, presenteou o Pai com sua vida para nos conseguir o perdão. Aqui a oferta é do Filho. Não há choque de contexto que diz que o Pai ofereceu o Filho. A Trindade não entra em conflito, mas age sempre em sintonia. Tanto o Pai como o Filho, na verdade, se ofereceram, né? Um ao outro. É que Hebreus põe o Filho como agente no processo da salvação. Olha só, né? Ele é o agente da salvação. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, em 1 João 2,2. Por isso, ele é o nosso advogado. Então, com certeza, quando você cometer alguns deslizes, e não for assim costumeiro, né, a prática cotidiana de pecar, mas se for um deslize, você tem um advogado para com Deus, né? Por isso, ele é o nosso advogado, junto ao Pai. 1 João 2,1. Como publicano, não podíamos pagar o nosso débito, né? Vamos ver aqui na carta de João, 2 João, né? Carta de João 2,1. Vamos ver aqui. João 2,1. Diz assim, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. Então, quer dizer, se alguém pecar, tem um advogado, né? Então diz assim, como publicano, não podíamos pagar o nosso débito. Jesus pagou e por isso nos defende, né? E não devemos mais a Deus porque Jesus pagou os nossos pecados com sua vida. Então não temos débito, mas ele nos livrou. Não se paga um débito duas vezes, óbvio. Você não paga o mesmo débito. Diz o novo comentário da Bíblia nesse texto. Tudo isso nos ajuda a perceber que aqui a propiciação deve ser tomada em seu sentido usual nas Escrituras. O escritor sagrado está descrevendo a atividade de Jesus em prol dos homens, como a única coisa que pode fazer é desviar a ira divina, né? Em 1 João 4,10, depois os irmãos podem ler. 1 João, já que nós estamos aqui pertinho do texto, vamos ler. João 4,10, né? Quer dizer, João 4,10. Nisto é o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. Esse amor veio do Pai, né? Enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Então,
reforça que ele também enviou, né? Há um ajuste aí. O filho é o presente dado pelo próprio Pai. Foi Deus que nos deu. Difere do pensamento de Hebreu, mas o que interessa é que não é um presente nosso. Nós temos o que oferecer. Não temos o que oferecer, né? Quer dizer, o presente foi dado por Deus, nós não temos presente nenhum para oferecer a Deus. O pai ofereceu o seu filho. Aqui não é o filho que se apresenta ao pai. Apresentei o pai, mas é o pai quem oferece o filho ao mundo. A morte de Cristo é um gesto de amor do Pai. Romanos 5:8. Depois os irmãos podem conferir. É confirmado em Romanos 3, 25 e 26, onde o Pai oferece o Filho como propiciação. Quem crê no perdão do sangue de Jesus é perdoado, né? Isso aqui é para que todos ouçam. Quem crê no poder do sangue de Jesus Cristo é perdoado. Não deixe de crer nesse sangue poderoso, né? Um rei guerreava o outro por ambição ou por se sentir ofendido. O pecado ofende Deus e o levaria a nos guerrear. Aqui estou fazendo uma comparação dos reis e dizendo que o pecado ofendeu Deus, o nosso pecado. Então, levaria a nos guerrear. Deus tinha todo motivo para guerrear contra nós, mas em Cristo ele nos estende a mão para fazer as pazes. Por isso que Cristo é o príncipe da paz, né? A propiciação é ato de Deus, oferta do Pai e oferta do Filho. Ambos concordam, né? O Pai e ele são um. E o Espírito Santo, né? Irmão, já caminhando para o final do nosso estudo, espero que os irmãos tenham gostado, né? Um presente de Deus, Cristo, o presente de Deus para o mundo. Que o mundo possa se despertar para esse presente, né? Que está disponível a todo homem, mulher. Basta crer no sangue de Cristo, que tem poder para perdoar o pecado. Fechando aqui, irmão, para pensar e agir, Deus deseja manter bom relacionamento conosco para estabelecer esta amizade e nos oferecer o Jesus Cristo. Ele é o grande presente de Deus à humanidade. O perdão dos nossos pecados só é possível por causa de Jesus Cristo e é um perdão para sempre, né? Deixar bem claro aqui. E pela fé na morte de Cristo em nosso lugar, que temos paz com Deus. Romanos 5:1. Não é o que somos e o que fazemos, né? Isso aí não importa. Ele fez, isto é a graça, seu presente, e nós apropriamos. Isto é fé. Leia Efésios 2, 8 e 9. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desses estudos que nós temos apresentado aqui, compartilhado com os irmãos, a obra que ele nos deixou. Aliás, irmãos, essa lição desse trimestre, né, é do saudoso pastor Exaltino Gomes, né? Deixa eu falar o nome dele aqui direitinho, né? Pastor Exaltino Gomes Coelho Filho, né? Que era um dos autores da revista Palavra Vivida. E assim nós somos gratos, né? Essa obra magnífica que ele deixou para nós, né? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus nesse ato. Pai querido, muito obrigado. Obrigado por tudo, a Deus, aqueles que ouvirão, os novos inscritos nesse canal e aqueles que virão a ser também inscritos futuramente, se assim o Senhor nos permitir. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desse estudo, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso Deus permitir.